Me perguntaram o que é melhor, contratar uma consultora em Feng Shui ou fazer um curso sobre Feng Shui. É disso que nós vamos falar. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como você. Bom, gente, o intuito desse canal é trazer informações sobre Feng Shui, quais são as técnicas, quais são as escolas de Feng Shui, aonde nós podemos ter informações e também trazer alguma coisa sobre planejamento, que eu acho muito importante para nós donas de casa, e esclarecer algumas dúvidas e algumas perguntas que as pessoas me fazem, e eu vou trazer sempre a resposta dessas dúvidas aqui no canal. E uma das dúvidas que me perguntaram, o que seria melhor? Se contratar uma consultora em Feng Shui ou fazer um curso, como tem inúmeros cursos hoje no mercado, principalmente aqui no Brasil. Eu vou esclarecer essas dúvidas para vocês. Primeiro, quando nós vamos fazer um curso, você tem que saber da onde essa professora de Feng Shui se habilitou para dar aula de Feng Shui. É lógico que você não vai contratar uma professora que não tem uma certificação, porque quando nós fazemos um curso aonde nós nos tornamos profissionais, ou seja, consultoras em Feng Shui, nós recebemos um certificado. Eu recebi um certificado como consultora de Feng Shui. Então, eu recebi o meu certificado como consultora de Feng Shui através do Instituto Capixaba de Feng Shui, com a mestre Mônica Tavares. Eu acho muito importante a gente questionar da onde que saiu essa certificação para ela poder ser uma consultora. Mas agora um mestre então ele teve que estudar muito para se transformar em mestre, ou seja, professor de Feng Shui. E qual é a escola que ele é dado? Que ele vai praticar, porque já expliquei isso, existem várias técnicas de Feng Shui. Nós não vamos apenas usar uma escola, porque as escolas elas se complementam, que nem a escola das formas, em quase todos os métodos de Feng Shui é utilizado. Os 5 elementos, em quase todos os métodos é utilizado. Tá? Os animais sagrados, em quase todas as técnicas é utilizado. O que nós vemos muito hoje no Brasil? É o uso da escola americana, ou, como já falei para vocês, é a escola do chapéu preto, que é muito utilizado aqui no Brasil. Mas existem várias escolas de Feng Shui, principalmente do Feng Shui tradicional. Alguns Feng Shuistas ou alguns mestres não consideram essa escola americana o verdadeiro Feng Shui. Mas, na minha prática, que eu vejo, eu comecei a aplicar muitas técnicas de Feng Shui, inclusive os cristais multifacetados vêm dessa escola. A escola americana ou a escola do chapéu preto. E eu observo que as curas e as correções que são feitas com cristal são muito eficazes. Então, respondendo a pergunta, o que é melhor? Você contratar uma consultora? Para você contratar uma consultora em Feng Shui, se você não tem muito tempo para estudar, é ótimo, mas você tem que ter uma noção do que é Feng Shui. E quando você vai contratar essa consultora, observe aonde que ela tirou a certificação dela. Peça a certificação dela, porque existem institutos de Feng Shui no Brasil e para você ser uma consultora, você tem que ter essa certificação. Quando você vai fazer um curso de Feng Shui, peça da onde ela tirou a certificação de mestre. Porque para você dar aula de Feng Shui, você tem que ser mestre em Feng Shui. Aonde que você tirou a sua certificação? É a mesma coisa quando você vai fazer um curso universitário. Você não vai querer pegar professores que não tenham a capacidade de dar aula. Quer dizer, para você dar aula num curso universitário, você tem que ter no mínimo uma pós-graduação
dentro daquela área específica. Então, eu vou dar aula de planejamento dentro de uma universidade, eu tenho a minha especialização dentro de planejamento, estou habilitada a dar aula de planejamento dentro de universidades. Quando um consultor ou quando algum professor ou mestre diz que não existem livros de Feng Shui, aí ele já está mentindo. Então, observem, gente, existem excelentes livros de Feng Shui, já traduzidos para o português. Há uns anos atrás, uma ou 2 décadas atrás, nós tínhamos poucos livros traduzidos para o português. Mas hoje nós temos muitos livros de Feng Shui que dá para aprender muito e dá para entender muito sobre essa técnica de harmonização de ambientes, ou, quer dizer, equilibrar as energias da nossa casa. Então, vai depender muito do tempo que você tem. Se você tem bastante tempo para aprender o que é o Feng Shui, como aplicar essas técnicas, qual é a melhor técnica para você aplicar, porque você vai ter que conhecer várias escolas de Feng Shui, você não vai ficar apenas na escola do chapéu preto, você vai ter que entender, e esse entender leva tempo de aprendizagem. Então, depende do tempo que você tem para aprender e aplicar essa técnica. O que é melhor? Ter uma consultora ou ir fazer um curso? Depende do teu tempo, depende do teu objetivo. Existem excelentes consultores de Feng Shui, assim como também existem excelentes mestres de Feng Shui. Depende de você procurar. Aonde que você vai procurar? Quando você vai fazer a inscrição dentro de um curso de Feng Shui, peça a certificação desse professor. Aonde que ele tirou a certificação de mestre de Feng Shui? Fica aqui a minha dica. Tem muitas pessoas que às vezes contratam consultores, dizem que nada entenderam, assim como também tem pessoas que fazem cursos de Feng Shui e não entenderam blufa nenhuma. Por quê? Porque inventaram métodos de Feng Shui. Não existe inventar métodos. Existem o quê? As escolas tradicionais e a escola americana de Feng Shui. Espero estar contribuindo com essas dicas para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu vou ter imenso prazer em responder para vocês. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.